E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre o Michael Jackson mais uma vez e em como ele revolucionou a indústria do entretenimento e também vamos dar destaque um pouquinho falando no Super Bowl, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vir fazer parte da comunidade, que aqui eu falo sempre de música pop e outros temas relacionados. Tem uma playlist super boa do Michael Jackson aqui que eu falo dos discos dele. Sim, tô fazendo ainda sobre os discos dele, ainda não falei de todos. Mas já tem material lá que vocês vão curtir pra caramba, tá bom? Vem fazer parte da comunidade, se inscreve aí. Bom, um fato sobre o Michael Jackson é, assim, quando se fala no quesito televisão, o homem é uma lenda, uma coisa, a televisão venera ele até hoje. E acredito que vocês, assim, conheçam o Super Bowl, né, que é aquele evento de futebol. E, assim, particularmente, eu não assisto jogos de futebol, eu sou uma calamidade pra futebol. A vida inteira que eu tentava jogar futebol, gente, eu era perneta pra caramba. Eu basicamente servia pra poder levar os meninos do meu treino de futebol pra um joguinho que a gente fazia às vezes contra uma outra escola. E sempre era só isso, né? Meu pai servia só pelo carro, porque eu, no quesito futebol, eu era trash. Anyway, Michael Jackson foi muito importante por causa do Super Bowl. Por quê? O Super Bowl começou lá em 1967, enquanto ainda era uma coisa bem pequena. Não tinha toda essa comoção que a gente vê hoje em dia quando se fala em halftime show, né? O halftime show virou tudo isso que virou por causa do Michael Jackson. Pra vocês terem uma ideia, antes do Michael subir lá no palco e fazer tudo o que ele fez e mudar toda essa história, o Super Bowl ele continha apenas, até ali em 1992, só bandas marciais, coisas de faculdade, aquela coisa assim bem básica mesmo, nada uau, extravagante, cheio de coisas não. E o que aconteceu? Em 1992, a Fox resolveu passar um documentário que chamava Life in Color. E foi no mesmo horário que o Super Bowl. E o que aconteceu? Acabou tendo mais audiência. Por causa disso, eles resolveram tentar fazer alguma coisa diferente para conseguir trazer a audiência para aquele tipo de coisa ali. Porque o futebol americano é uma coisa muito marcante na cultura americana. E eles queriam valorizar mais ainda aquilo, né? E com isso ganhar milhões e milhões de dólares, mais ainda do que aquela época que era bem fraco, né? A NBC resolveu no ano seguinte dar um pontapé que ninguém esperava. Ela ia transmitir um show do Michael Jackson durante o intervalo desse jogo, né, que ia acontecer entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Resultado, primeiramente, né, assim, foi uma loucura, porque o Michael Jackson tava tipo no auge do auge do auge. E não deu outra coisa, né, gente? Foi um recorde de audiência suprema. E através disso, a NBC percebeu que aquilo era o ponto perfeito para poder fazer mais e mais sucesso todo ano, trazendo coisas novas para aquele halftime show, para aquele show do intervalo do Super Bowl. Nesse show, o Michael cantou Billie Jean, ele cantou Black or White, ele cantou Heal the World, e também o incrível single dele, We Are the World, que também foi outro grande hit na carreira dele, e foi a segunda música mais vendida da história, né? O segundo single mais vendido da história, só perdendo para White Christmas. Por causa desse show do Michael Jackson, essa questão do halftime show virou uma mina de ouro. Por quê? Porque eles estimam que pelo nível de audiência que dá o Super Bowl e tudo que tem relacionado ao Michael Jackson, né? Na época que tudo estava acontecendo ali, os intervalos que faziam os merchandisings, no caso, há uma expectativa de que cada merchandising de 30 segundos não custava, né, no caso, menos de 5 milhões de dólares. Então, assim, era uma mina de ouro pro pessoal patrocinar aquele evento ali. Mas tem sempre aquele ponto, assim, por trás que é meio negativo, né, gente? Uma coisa que muita gente não sabe é que o Michael não recebeu um
tostão furado para fazer esse show. Ele fez o show super de graça e eles alegaram que para ele era uma vitrine, né? Tipo, a gente vai pagar para fazer um show perfeito para você, mas você vai fazer o show de graça. O Michael, em contrapartida, ele falou o seguinte: bom, gente, vamos combinar o seguinte, eu faço o show para vocês, mas eu quero que vocês doem $100 mil para a minha fundação Heal the World, que na época ajudava crianças e todas as coisas do tipo assim. Até hoje, inclusive, é ativa. Feito assim, eles aceitaram, o Michael fez o show. Por causa desse show, a influência dessa performance do Michael fez com que depois o evento contratasse cada vez maiores artistas. Então todo ano isso ficou uma coisa muito marcada. E assim, quando a gente fala de Michael Jackson e entretenimento, uma das coisas que assim é impossível de você negar é em como os shows dele eram únicos. Na época que o Michael Jackson surgiu e que começou todas aquelas questões cada vez mais a crescer com o nome dele, no caso assim, quando ele estourou de verdade, que foi naquele 25 anos da Motown, né, que ele fez aquela performance de Billie Jean, que ele fez o Moonwalk, né, que ficou sendo assim um dos momentos mais marcantes, né, ever da música. O Michael depois começou a fazer shows, cada vez mais investindo em coisas diferenciadas e criativas. Ele levou sempre essa experiência do show a um outro nível. Não era somente chegar e enfrentar o público fazendo uma performance das músicas que estavam dentro do álbum. Pelo contrário, o intuito do Michael era realmente trazer um espetáculo teatral e musical, porque ele acreditava que o show podia ser muito mais do que somente você ver o artista. Ele podia ser uma experiência que mudasse a sua vida. Através disso, isso virou uma tendência muito grande. E vocês podem perceber que todas as turnês dos artistas daquela geração ali do Michael começaram a entrar nos padrões do que ele ditou de regras, né? Outra pessoa também que foi muito ao lado do Michael nessa questão de ditar regras em turnês icônicas foi a própria Madonna, né? Principalmente pela Madonna ser artista feminina fazendo isso. Ela também foi por esse lado de misturar o teatral junto com o musical e fazer uma coisa a mais dentro do show. Isso fazia cada vez mais experiências únicas e assim os artistas foram se inspirando nesses tipos de construção de show. Hoje, para vocês terem uma ideia, todo esse reflexo do show business que temos hoje de perceber como as performances são construídas, como coisas são colocadas dentro do show, tudo isso começou através do Michael Jackson. O Michael Jackson tomou esse primeiro passo para poder fazer essas coisas e em seguida ele foi muito também lado a lado com a Madonna. Então foram percussores de momentos icônicos na indústria do entretenimento que fez com que tudo fosse moldado a uma nova fórmula, que hoje em dia a gente vê que é seguida aí 30 anos depois, né? É assim, gente, quando uma coisa é boa, ela para sempre vai ser copiada e vai ser sempre multiplicada. Sempre, não tem como. Bom, gente, esse daí foi o nosso vídeo, eu espero que vocês gostem. Um beijo gigante pra vocês e até o próximo nosso aí.